Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como que a gente faz a instalação do PNetLab versão 6. Você deve estar se perguntando, mas já tem um vídeo, já tem vários vídeos instalando o PNetLab aqui no canal. Sim, mas a gente teve algumas mudanças. Na verdade, está com algum problema no servidor do LabHub, que era onde hospedava os arquivos para fazer a instalação do PNetLab, e com isso a instalação via script não está mais funcionando. Então eu localizei os .deb modificados para PHP 7.4 e fiz uma pequena edição no script de instalação offline para instalar com esses novos .deb atualizados para a versão 7.4. Então nesse vídeo eu vou demonstrar como que a gente faz a instalação offline. Então dessa forma vai ser um pouco mais difícil da gente perder essa instalação do PNetLab no futuro novamente. Então, se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Info. Então vamos lá. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado. Esse vídeo faz parte dos nossos treinamentos para certificações NSE4, NSE5, NSE6 e NSE7. A gente conta com diversos laboratórios e esse vídeo faz parte da preparação do ambiente de laboratório. Então, se você quer conhecer mais os nossos treinamentos, os links estão na descrição. Pessoal, eu fiz uma atualização aqui no nosso GitHub com o passo a passo para fazer a instalação do PNetLab. Então o início é basicamente o mesmo, né? A gente vai fazer o download aqui do Linux Ubuntu Server, né, a .iso dele. No caso, eu já tenho aqui baixado no meu computador, então não vou baixar. Então, basicamente você vai copiar, colar aqui na barra de endereços e ele vai começar a baixar. Então a gente vai fazer a instalação desse Ubuntu Server, num ambiente bare metal ou virtualizado, sua preferência. No meu caso, vou usar o VMware Workstation. Então eu vou abrir o VMware Workstation aqui. Vou criar uma nova máquina virtual. Então, do tipo Custom, eu vou botar aqui Windows. Aqui, Hardware Compatibility, você pode deixar o que vier por default. Aqui eu boto I will install the Operation System later. Next. Aqui vai ser Linux e Ubuntu mesmo. E aqui o nome da minha máquina virtual. Vou botar PNetLab. E a location eu gosto de mudar, né? Eu tenho uma pasta aqui no D2 pontos, VMs. E aqui eu vou criar uma PNetLab V6. Ok, aqui eu vou botar underline V6 também, porque eu já tenho uma VM com o nome PNetLab de outros testes. Então vamos clicar em Next. Aqui número de processadores, quanto mais melhor, eu vou botar só 4 nesse exemplo. Memória RAM, quanto mais melhor também, eu vou botar 16 GB. Aqui, Network Connection, eu prefiro usar Bridge. Aqui pode deixar o default. Aqui o default também. Aqui a gente vai marcar para criar um novo disco. O tamanho eu recomendo que seja no mínimo 100 GB. Mas se quiser e tiver espaço, pode ser mais. Eu prefiro deixar num arquivo único. E aqui é o nome do arquivo, né, de disco. A gente vai deixar o default também. Next. Aqui a gente vai dar um Customize Hardware antes de dar um Finish. E aqui em processadores a gente vai marcar a opção Virtualize Intel VTX, EPT ou AMD RVI. Se der algum erro na hora de ativar isso, né, ou na hora de iniciar a VM, você tem que dar uma olhada no nosso outro vídeo, que é desabilitando totalmente o Hyper-V no Windows 11. Aqui vamos dar um Close, Finish. Bora esperar aqui. Beleza, vamos dar um Edit Virtual Machine Settings novamente. E aqui em CD/DVD, a gente vai marcar aqui Use ISO Image File. E aqui a gente vai localizar, né, a nossa ISO do Ubuntu. No meu caso está aqui no Downloads. Vamos dar um OK. E agora vamos iniciar a nossa VM. Então, após alguns minutos, deve iniciar aqui a instalação, né? Que o primeiro passo é a linguagem. Eu geralmente deixo em inglês mesmo. Aqui a gente pode botar Continue with Update, né? Aqui, Layout, vamos colocar Português Brasil, né, para evitar qualquer problema. E vamos dar um Done. Aqui a gente pode botar Done também, não precisa se preocupar. Vai pegar um DHCP, né? Aqui a gente não vai ter Proxy, Done. Não vai Mirror, pode deixar o mesmo. Aqui a gente vai usar o disco inteiro mesmo, dar um Done. Aqui Done também, não precisa se preocupar com nada. Aqui a gente tem que dar um Continue, né? Que a gente vai destruir o disco. E aqui vamos botar Ubuntu em tudo. Então até o usuário e a senha vai ser Ubuntu. E vamos usar no Done.
Aqui a gente tem que marcar, né, para instalar o OpenSSH, então eu aperto espaço para marcar. Vem aqui embaixo do Done também. Aqui eu não vou instalar nada mais. A gente vem aqui da Done também. E agora a gente pode esperar alguns minutos aí até terminar a instalação do Ubuntu. Então, após alguns minutos aqui, a instalação terminou, né? E ele está fazendo o update. Eu não preciso de update, então eu vou cancelar. Se você preferir, você pode deixar terminar o update sem problemas. Então agora vamos aguardar um pouquinho. E em breve deve reiniciar aqui o nosso Ubuntu e eu vou dar continuidade na instalação. Aqui quando ele reinicia, ele fica dando esse erro que ele não conseguiu desmontar o CD-ROM. A gente pode só dar um Enter. Beleza, aqui já terminou de reiniciar. Pode botar o usuário Ubuntu, senha Ubuntu. E aqui eu vou dar um IP espaço A para descobrir o IP. Então o IP que pegou foi o 92.68.98.112. Então o que eu vou fazer? Vou abrir o software WinSCP e vou acessar esse host. Usuário Ubuntu, senha Ubuntu. Vamos dar um atualizar aqui. No seu caso pode dar provavelmente vai dar um erro, um outro erro, você vai dar sim. E aqui a gente vai localizar a pasta TMP. E na pasta TMP eu vou fazer o upload do arquivo que eu disponibilizei o link aqui no nosso GitHub. Então você vai entrar nesse link aqui. E aqui à esquerda vai ter um botão de baixar. Você vai baixar esse arquivo zip. Aqui depois a gente vai ter o passo a passo com todos os comandos, né? Beleza, terminei de fazer o upload. Vamos abrir com o put, né? SSH. Então, usuário Ubuntu, senha Ubuntu. Aqui, então, vamos seguir os passo a passo. Vamos instalar o unzip. Então, vou dar um sudo, ele vai pedir minha senha, colocar ela. E agora vamos acessar a TMP e fazer o unzip do nosso arquivo. Beleza, ele está descompactando aqui, descompactou. Vamos acessar então a pasta e dar permissão de execução. Beleza, se a gente dá um LL agora, a gente pode ver que o arquivo está com permissão de execução. E aqui, no caso, faltou só um detalhe, a gente tem que botar sudo antes e /install. Então agora é aguardar a instalação. Ok, aqui então terminou a instalação, então a gente vai dar um reboot. No caso, a gente tem que dar um sudo reboot. E agora a gente aguarda o reinício. Beleza, voltando aqui no VMware, a gente vê que ele já terminou de reiniciar. Então o usuário vai ser root e a senha é pnet. E aqui a gente pode fazer a configuração dando uma nova senha. Eu não vou fazer, eu vou só dar OK novamente. Ele vai dar essa falha, não tem problema. Aqui a gente pode mudar o hostname, também não vou mudar. DNS também não vou mudar. Vou deixar como DHCP. Se você quiser mudar para estático, você vem aqui em estático e aperta espaço. Eu, no caso, vou deixar DHCP mesmo. Aqui eu vou dar OK. Conexão direta. E agora é só aguardar reiniciar novamente. Beleza, agora que reiniciou, a gente vai acessar a nossa página web 92.68.98.112. E aqui a gente pode simplesmente selecionar Offline Mode. O usuário vai ser admin, senha pnet. E aqui a gente tem que botar esse CAPTCHA e dar um login. Se você quiser desabilitar o CAPTCHA, que nem eu gosto de desabilitar, você pode vir em System Mode. E aqui a gente desabilita o CAPTCHA. Dá um OK. E beleza, agora você pode instalar suas imagens e fazer seus laboratórios. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vi muitas pessoas reclamando que não estavam conseguindo instalar lá no nosso vídeo de PNet Lab mais recente. Então eu decidi fazer esse vídeo. Deu um pouquinho de trabalho para conseguir essas imagens .deb atualizadas, mas no fim deu tudo certo. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e não deixe de deixar um like aqui no nosso vídeo. Isso nos ajuda bastante a continuar crescendo. Um abraço, pessoal, e até mais.